Olá, então vamos dar início à nossa aula de hoje. E as próximas aulas serão aulas de orientação, esclarecimento de dúvidas e demais questionamentos sobre a execução da nossa atividade. Fazendo uma breve recapitulação, então nós vimos aqui, nós estudamos a questão da estrutura organizacional, onde nós vimos os níveis hierárquicos, né? Do topo à base de uma organização. Nós estamos falando aqui, em linhas gerais, a organização, mas a atividade, o foco é numa organização cooperativista, associativista. E a nossa atividade, ela consiste exatamente em, a partir desses conceitos da estrutura organizacional, que estão representadas aqui nessa pirâmide, né? Onde você tem aqui o nível de decisão maior, que é o estratégico, no qual a assembleia, né, dos cooperados é essa instância maior de decisão de uma organização cooperativa. O nível tático, que é um nível de decisão intermediária, onde você tem aqui coordenadores, diretores, chefe de núcleos, departamento, enfim. E o terceiro nível aqui, onde está a parte operacional propriamente dita, né? A base da organização é onde realmente as tarefas são executadas. Então, se põe em ação tudo que foi definido nas instâncias superiores da organização. Nós temos aqui também representado do lado o ciclo fundamental da gestão, da administração, né? Que é esse ciclo aqui da primeira tarefa de planejar, a segunda, executar o que foi planejado, a terceira, avaliar os resultados obtidos, e a quarta, de controlar, né? Ou seja, fazer ajustes nos eventuais desvios ocorridos entre o que foi planejado e o que foi realizado. Tá? E aí, fechada essa quarta etapa, o ciclo se renova e continuamente, né? Dar-se continuidade no processo. Evidentemente, esse ciclo ele serve tanto para o nível estratégico, tático e operacional. Tá? Alguma dúvida sobre essa estrutura e esses conceitos que nós trabalhamos? Ok, então, seguindo aqui para a nossa atividade, a atividade consiste, tá, em elaborar o planejamento de uma cooperativa fictícia. Se nós não estivéssemos em tempo de pandemia, esse trabalho seria um trabalho de campo. Vocês fariam num outro contexto. Vocês iriam para uma cooperativa de verdade e fariam uma avaliação de todo o processo de planejamento e gestão dessa cooperativa. No entanto, dadas as circunstâncias atuais, a gente vai simplesmente emular, né? Vamos simular um empreendimento cooperativo e, a partir daí, construir um planejamento. Então, apesar da cooperativa ser fictícia, os conceitos são esses conceitos reais que nós estamos trabalhando na nossa disciplina. Então, vocês vão criar um nome fictício para essa cooperativa, e vão definir um segmento produtivo. Ok? Vamos lá.
E aí vocês agora vão escolher vão elaborar vão definir um segmento produtivo. Ok? Então, isso aqui é muito importante porque nós estamos no curso de engenharia de alimentos, então o empreendimento tem que ser nessa área, né, nesse segmento produtivo aqui. Okay? Esse é o primeiro tópico. Então, veja bem, aqui nós já temos uma primeira atividade, né? O que é que vocês devem refletir sobre isso aí? Tá? Vamos aqui a um primeiro ponto, 2.1. Né? Como definir um segmento de interesse? Como definir um segmento de interesse? Então, vejam bem, apesar de nós estarmos trabalhando com simulação, nós temos que fazer com que essa simulação ela seja assim o mais verossímil, né, o mais próximo da realidade possível. Porque aí a simulação ela se torna muito mais consistente, né, mais interessante. A gente conhecer a realidade como ela se apresenta, ou pelo menos ter uma ideia muito mais próxima da realidade. Então, vejam bem, pergunto para vocês, como é que eu posso definir um segmento de interesse na área de alimentos? Beatriz, vamos. Na sua opinião, Beatriz, como algum tipo de atividade produtiva poderia ser destacada como uma atividade de interesse? Eu pensei na parte de laticínio. Legal. Você deu uma ideia já. Um segmento de laticínio. Agora, aí vem a pergunta, por quê? Né? É exatamente isso que a gente vamos discutir aqui. Vocês, do grupo da Beatriz, que eu não sei qual é o grupo, mas também a questão é geral, vale para os dois grupos, né? Vocês já também pensaram nessa área ou assim, imaginam, né, nessa área, que essa área seja uma área de interesse, uma área interessante? A gente vai discutir por quê, né? Que critérios nós temos que adotar para definir se um determinado segmento é ou não é interessante. Ou se um determinado segmento A é mais interessante do que um segmento B, C, D e assim sucessivamente. Tá? Esse é o ponto de partida, porque a maioria das pessoas no empreendedorismo, isso em geral, eles tomam como referência assim, o que é que está dando dinheiro hoje aí no mercado. Aí diz, olha, todo mundo está abrindo lojinha de vender capa de celular. Todo mundo está abrindo lojinha de vender, sei lá,
qualquer tipo de produto, guarda-chuva, ou vendendo, ou abrindo aquelas hamburguerias, ou abrindo aqueles salões de corte de cabelo, aqueles com barba, né, que tem aqueles negócios que todo mundo está aprendendo isso, então o negócio deve estar dando dinheiro, então estou com um dinheirinho aqui, umas economias, vou montar meu salão, minha lojinha, entendeu? As pessoas geralmente têm essa sensibilidade, é o senso comum, é o senso comum. Não obstante, será que essa é a melhor forma de você definir se uma área, um segmento produtivo ele é interessante? É a forma menos arriscada, né? Você ir na sua sensibilidade do que você está observando aí na sua localidade, na sua cidade, ou nos noticiários de TV, de internet. Essa é a melhor forma? É a menos arriscada. Quando eu digo melhor forma, significa dizer é a menos arriscada para você investir as suas economias, tá? Porque você vai estar correndo um risco, né? Você vai pegar a sua economia e vai aplicar em um determinado empreendimento. Se o empreendimento não der certo, sua economia vai para o espaço, né? Vira pó. É essa reflexão que eu estou agora provocando, né, para vocês pensarem e a gente discutir sobre isso. A Bia falou sobre esse segmento de laticínio, e aí, o que é que vocês acham? Alguém acha um outro mais interessante e tal? E aí, quando a gente terminar essas sugestões e ideias, a gente passa para o próximo passo, que é fazer a depuração. Por quê, né? Por quê? Madalena, o que é que você acha? Alô, Madalena? Eu não estou com o chat aqui aberto, tá, gente? Deixa eu ver aqui sobre a mensagem. Joyce, o que você acha? Lilian, Professor, repete a pergunta, por favor. o que é que você acha? A Bia deu uma sugestão, ela pensou, né, de um segmento para fazer o projeto, fazer o planejamento, segmento de laticínio. E aí a pergunta que eu fiz para vocês é o que é que vocês acham? Laticínio é um segmento interessante para se criar uma cooperativa? Ou você pensa, tem uma ideia de outro segmento produtivo? Eu nem tenho experiência, nem tenho conhecimento sobre a cooperativa, então, para mim, sinceramente, tanto faz. Mas eu acho que o laticínio sempre é uma boa ideia. Nós conversamos, assim, nós já conversamos do que é uma cooperativa, né? Não sei se você estava na aula, mas cooperativa é esse agrupamento de pessoas que se reúnem para empreenderem solidariamente, de forma conjunta, né? Dividindo seus resultados, mas também dividindo suas responsabilidades. Tá? Você pode montar sua empresa sozinha, ou você pode montar sua empresa em sociedade com uma ou outra pessoa,
e você pode montar uma empresa, um empreendimento com várias pessoas e pessoas que às vezes você nem conhece. Vocês vão estar se cooperando. Mas tudo é um empreendimento produtivo. Todos eles estão sujeitos às regras de mercado, concorrência, preço, custos, produtividade, qualidade, enfim. Então, olhando por esse lado, sim, o laticínio é um bom caminho, é um bom produto, porque o laticínio ele nunca sai de consumo. Independente da idade, está sempre sendo consumido, então ele é uma boa opção. Certo. E você, Joyce? O que é que você acha, Joyce? Lilian. Bom, então eu vou adotar o seguinte procedimento com vocês. Eu vou aqui fazer os esclarecimentos e depois, se vocês tiverem dúvida, vocês me enviem, tá? Porque sem interatividade, eu não vou ficar adivinhando aí o que vocês estão entendendo ou não, o que vocês não estão entendendo. Se vocês preferem ficar calados e só escutar a aula, então vocês só vão ter a oportunidade de tirar dúvidas depois com os representantes da turma. Eu vou aqui explicar os fatores e depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me passem através do representante de grupo. Bom, então, será que a questão do laticínio ela é interessante? Para isso, como é que a gente pode responder, né? Qual é o risco de investir montar uma cooperativa de laticínio? Aí você vai ver aqui como definir o segmento de interesse. Vamos lá, fazer aqui uma primeiro tópico aqui. Realizar uma prospecção de mercado. O que é essa prospecção de mercado? A prospecção de mercado é você definir, né, primeiro, qual é o mercado que você quer atuar. Definir o mercado alvo. Como seria isso? Então, digamos que eu vou montar a minha cooperativa e o mercado-alvo é o município de Castanhal. Mas poderia ser qualquer outro município. Poderia ser uma micro-região, poderia ser uma mesorregião, poderia ser uma região, poderia ser um mercado nacional. Então, você primeiro tem que saber qual é o mercado que você pretende atuar. Quero montar uma empresa para vender
Em que abrangência territorial, em que abrangência geográfica? Então, para efeito de exemplo, você pode definir, vamos colocar aqui Castanhal. Então, vou montar uma cooperativa de laticínio. Estou pensando, né, em montar uma cooperativa de laticínio para comercializar esse produto no município de Castanhal. Bom, se eu já sei que é Castanhal, aí eu vou fazer a minha prospecção antes, né? O que é essa prospecção? A prospecção é verificar o seguinte: qual a participação do segmento na geração de riqueza do mercado. Esse aqui é um outro ponto. Então, veja bem, eu tenho vários segmentos produtivos. Segmentos de, sei lá, da construção civil, segmento da educação, da extração minerária. Aí o IBGE ele faz uma catalogação, ele faz em torno de 22 segmentos produtivos. Tem os setores e tem os subsetores, né? Então, esses segmentos, eles têm uma divisão de 8 setores, e dentro de cada setor existem subdivisões que eles chamam de subsetores. Então, o que é que acontece? Se você pegar os subsetores, que é onde está mais detalhado, você pode ver aí a questão da participação do segmento alvo na geração de riqueza. Você pode ver isso aqui, geração de riqueza, tá? Do mercado alvo. E o que é essa geração de riqueza aqui? Se chama PIB. Eu estou falando que o meu mercado-alvo aqui é Castanhal, então eu quero analisar o meu PIB de Castanhal. Vocês já ouviram falar no PIB? Na televisão, na internet, já? É aquele produto interno bruto? Isso, é aquele mesmo. Então, o que é esse produto interno bruto aqui? É exatamente tudo que se produz, né? É o resultado de tudo que é produzido e é comercializado em uma determinada localidade ou mercado durante um determinado período. O PIB mais importante que se usa é o PIB anual, mas eles fazem o PIB trimestral, né? 3 em 3 meses, o IBGE faz uma publicação. Olha, o PIB do primeiro trimestre do ano foi tanto, do segundo, eles ficam comparando, né, os trimestres, mas no final do ano, quando fecha o ano, você faz um apanhado geral de tudo que foi produzido no ano. Então, se eu estou falando de Castanhal, qual é o PIB de Castanhal? Certo? Desse PIB, dessa riqueza que foi fruto de tudo que foi produzido e foi comercializado em Castanhal, qual é a participação do setor de laticínio? Por que eu estou interessado em saber qual é a participação? Porque eu quero saber qual é a pujança, né? Qual é a força desse setor no município de Castanhal. É um setor que participa muito da geração de riqueza, médio ou pouco. Isso é um primeiro olhar da minha prospecção de mercado, saber quem são os maiores segmentos, né? Os maiores, os médios e os menores segmentos, geração de riqueza.
Tá claro esse ponto, gente? É que eu estou explicando só o que é a prospecção, não estou explicando como se faz isso, onde é que vai buscar os dados. Eu estou apenas explicando o conceito. Se eu quero entrar em algum segmento de mercado, eu tenho que primeiro saber qual é o peso, qual é a importância, a relevância desse segmento em um contexto regional, mercadológico. Esse é um primeiro ponto. Isso está claro para vocês? Essa ideia de saber qual é o peso dos laticínios no município, na geração de riqueza, né, que é o PIB de Castanhal. Está Tá claro ou sim, não? professor. E por que é importante saber esse peso? Por que imagine que você é um atleta, né? Mas você é um atleta assim que você não escolheu ainda a sua modalidade esportiva. Mas você quer ser um atleta profissional, você quer viver dessa atividade esportiva, né? Você não quer ser só um atleta para participar de competição e ganhar medalha e aplauso. Você quer realmente ter uma carreira profissional como atleta. Então, aí eu te apresento assim, olha, se você quiser ser jogador de futebol, é jogador de futebol que, na média, o salário de um jogador de futebol é R$ 10.000. Mas tem jogadores que ganham aí 50 mil, 100 mil, 500 mil, 1 milhão, 20 milhões por mês. Bom, aí eu chego para você e falo assim, olha, mas você pode ser também jogador de tênis de mesa. Pode ser um profissional aí tênis de mesa? Não, do vôlei. Vamos comparar o vôlei. Você pode ser um jogador de vôlei. Jogadores de vôlei ganham, na média, um salário de 5 mil. Né? Mas tem jogadores de vôlei que podem chegar aí a ganhar 50, 100 mil por mês. Você pode ser aí outra perspectiva, você pode ser um jogador de basquete. O jogador de basquete ganha 2 mil, em média. Mas tem jogadores de basquete que ganham 20, 30, até 50 mil por mês. Então, analisando só essas questões, né, do segmento, modalidade esportiva, qual é o segmento mais atrativo para você? Analisando só essa questão da renda. Se você quer ser um atleta profissional, evidentemente, o segmento esportivo que é mais atrativo para você é aquele que te dá melhor perspectiva de maiores ganhos de renda, né? Quer dizer, o futebol é o que te dá uma maior perspectiva. Né? Em todos os segmentos, saber qual é o segmento, né? Vou fazer uma prospecção, quero fazer uma prospecção inicial. Saber aquele que tem maior peso na geração de riqueza em um dado mercado é aquele que geralmente atrai mais a atenção das pessoas. Porque se ele gera mais riqueza, evidentemente, ele oferece maiores oportunidades de ganhos.
mercado. Essa é uma primeira lógica. Tá? Por isso que você analisa essa questão. A segunda questão é, com a participação do segmento-alvo, né, quais barreiras econômicas e institucionais para ingressar e sair do mercado alvo. Então, quais são as barreiras, né, econômicas e institucionais? Quando eu estou falando de barreiras institucionais, eu estou falando de leis. Quando eu estou falando de econômicas, eu estou falando de capital, tecnologia. Para ingressar e sair do mercado. Tanto para ingressar, quanto para sair desse mercado. Então, o que são essas barreiras? Digamos, vamos para o nosso caso hipotético aqui. Laticínios é um setor, é um dos maiores setores que geram riqueza em Castanhal. Né? Digamos que laticínio participe com 25% do PIB de Castanhal. Um quarto do PIB de Castanhal, essa riqueza, provém do setor de laticínio. Né? Ok, então o laticínio parece ser um setor promissor, né, que gera riqueza. Mas, para eu montar uma cooperativa de laticínio, quais são as barreiras econômicas? Ou seja, quanto de capital eu tenho que ter para entrar, para montar uma cooperativa e ser competitivo nesse setor? Porque se eu for competir com agroindústrias, né, de alta tecnologia e intensivas em capital, portanto, eu preciso entrar nessa briga, nessa concorrência, com chances de competir, porque senão eu vou ser massacrado pelos meus concorrentes. Eles vão conseguir produzir produtos em maior quantidade, a um custo mais baixo, e, portanto, vão ter um preço, né, muito mais competitivo do que o meu. Isso é um desafio para a minha empresa. Tá? Eu tenho que ser competitivo. Não basta só eu entrar no mercado. Eu tenho que saber as minhas chances de concorrência no mercado. Voltando para aquele nosso exemplo lá do jogador, não basta só eu querer entrar no segmento de futebol, porque ele é o que pode pagar maiores salários. Eu tenho que ser um craque para ganhar altos salários. Se eu não for alto, se eu for um jogador de futebol mediano, eu vou ganhar aquele salário basicão do jogador mediano.
E assim vale para o mundo dos negócios. Quais são essas barreiras econômicas, de capital e de tecnologia? E as barreiras institucionais? Quais são as exigências legais para uma empresa, uma cooperativa atuar? Ah, tem uma lei que rege aí, que deve ter uma cooperativa. Né? Tem leis ambientais, como, se é para produzir laticínio, então quais são as leis ambientais que eu tenho que observar? Quais são as leis que regem sobre a segurança, né? Segurança no trabalho que eu tenho que observar? Ok? Então, para ingressar no mercado. E para sair. Por que para sair? Porque, veja bem, eu também tenho que obedecer a leis, né? Para eu fechar uma empresa, não basta só eu fechar as portas e dizer tchau, acabou, fui embora, não. Eu tenho que prestar contas para o fisco, para o Estado e para a sociedade. E, portanto, sair do mercado não é uma coisa assim automática e simples. Eu tenho que primeiro seguir todas as exigências legais para fechar uma empresa. Tá? Ok? Bom, e um terceiro ponto a ser observado, né, é a questão, é mais uma questão de você verificar, né, qual, qual nicho, né, qual nicho mercado atuar. Quando eu falo nicho, eu estou querendo me referir ao perfil de consumidor, nível de preço, competitivo. Destacar essas coisas basicamente aqui. Perfil do consumidor, nível, vou botar mais um aqui. Qualidade percebida do produto. Então, qual é o nicho? Porque quando eu falo em laticínios, eu tenho vários tipos de nicho. Eu posso vender laticínios para pessoas de nível de renda baixa, média ou alta. Pessoas que consomem laticínios todo dia, tem outras que consomem uma vez por semana, outras uma vez por mês, diferentes. Eu posso vender laticínios que, para classe A, o mesmo laticínio, ele custaria, sei lá, R$ 20 a unidade, para a classe B, R$ 15, e para a classe C, R$ 5. Tem perfil de consumidor, tem qualidade do produto. Né? Qualidade e características, né? A gente vê, tem os produtos orgânicos, eles são mais caros do que os produtos tradicionais. Então, esse define o nicho, né? O perfil desse meu consumidor, qual é a qualidade do produto e qual é o nível de preço
que eu vou ter que atuar. Então, aqui eu estou sendo mais específico, né? Para verificar isso aqui, as circunstâncias. Eu já vi que o segmento de laticínios e castanhal, ele é importante na geração de riqueza. Eu já vi que eu tenho aqui quais são as barreiras econômicas que eu tenho que enfrentar. E para o meu nicho específico, né, eu já sei que tipo de consumidor, qual é a qualidade do produto e qual é o preço que eu tenho que estar atuando para ser competitivo. Então, a partir desses 3 tópicos aqui, basicamente, você tem aqui uma boa referência para definir um segmento de interesse. Tá? Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta sobre esses 3 pontos? Vai passar para o próximo tópico. Professor, Oi, pode falar. Quem está falando? é a Risa. Oi? Risa, professor. É porque está baixinho aí o áudio, viu? Deixa eu ver se eu comento aqui o meu áudio. Aqui. Todos Melhorou. esses itens. Melhorou? Melhorou. Era o meu áudio aqui, o volume estava baixo aqui. Pode Todos falar, esses querido. itens que o senhor citou aí, nessa segunda pergunta, eu acho, né? Segmento de interesses tem que aparecer nessa pergunta aí? Os itens que o senhor citou tem que aparecer nessa pergunta de segmento de interesses? Ah, não. Como é que é o seu nome mesmo? Eu não ouvi, então. Ana Risa, professor. Ana Risa. É o seguinte, aqui eu estou dando apenas os tópicos que vocês devem discutir no grupo para definir o setor, entendeu? Mas a pergunta aqui, o segmento, vai ser isso aqui, olha, o segmento, o grupo vai definir, olha, o segmento que nós definimos foi o segmento de laxin, por exemplo. Tá? Esse aqui é um tipo de... Vocês vão, no trabalho de vocês, no projeto de vocês, você vai, ó, o segmento é de laxin, tá? Vai ter que explicar por quê. Isso. Aí, mas para chegar aqui, nisso aqui, vocês vão discutir, debater, fazer estudos e levantamentos respondendo a isso aqui. Por que que vocês escolheram o laxin? Por que que vocês escolheram? Tá? Tá, entendi. Obrigada. E vejam bem, esses tópicos que eu estou falando aqui são os tópicos que eu vou fazer, as perguntinhas que eu vou fazer na hora da apresentação do debate. Lembra que a nossa atividade de apresentação, vocês vão apresentar o trabalho, depois eu vou fazer uma perguntinha para cada um. Então, eu posso escolher qualquer uma dessas perguntas para fazer para cada um do grupo. E eu vou fazer uma única pergunta para uma pessoa. Não tem direito faço uma outra pergunta. Eu vou fazer só uma pergunta. Eu vou escolher uma dessas perguntas aqui. Eu estou pontuando aqui. E a pessoa vai ter que me dar uma resposta convincente, bem argumentada. Não é que a resposta, se existe uma única resposta certa, não se trata disso, mas tem que ser uma resposta bem argumentada, mostrando que você entendeu o conceito do que é que você, né, do que é que está sendo discutido. Só ver um negócio aqui. Você entendeu esse conceito, você trabalhou de forma adequada esse conceito no trabalho, na atividade, no projeto. Certo?
assim, lá. É, então, a dinâmica da nossa atividade, da nossa avaliação é assim, é nessa base. É você fazer o trabalho e você saber explicar por que que você escolheu esses elementos e trabalhou eles dessa forma. Ok? Bom, então vamos aqui às dicas. Agora, a primeira pergunta aqui foi o como definir, né? Agora nós vamos trabalhar o como prospectar. Como prospectar o quê? O segmento de negócio. Então, você analisou isso aqui, desculpa, né? Como prospectar, como realizar a prospecção. Como realizar Professor, Pode falar. uma pergunta. Aí, no item 3, quais as barreiras econômicas e institucionais para ingressar e sair do mercado-alvo? Por que sair do mercado-alvo? Para sair do mercado-alvo, que tipo de barreira pode enfrentar essa saída? Barreiras institucionais. Tá? A sua empresa, para você fechar uma empresa, você tem que prestar contas com o fisco e com os órgãos de controle, né? Órgãos públicos, órgãos governamentais, tipo os órgãos de controle ambiental, de fiscalização, né? De normatização, de fiscalização ambiental, órgãos da legislação trabalhista. Ah, vou fechar minha empresa. Aí vai lá o representante, né, dos trabalhadores e vê, olha, você pagou todos os direitos dos seus trabalhadores. Ah, está devendo? Então, peraí, sua empresa não pode ser fechada, você não pode sair do mercado enquanto você não regularizar a questão trabalhista. A sua empresa pode até deixar de operar, mas ela não vai ser fechada, né? Quando eu falo assim, sair do mercado, gente, vejam, do ponto de vista legal, tá? Porque fechar as portas, qualquer empresa pode fechar. Olha, fecha as portas, ninguém produz mais nada. Isso aí é o lado físico da empresa. Mas o lado legal, a pessoa jurídica, ela tem responsabilidades com as leis. Então, eu posso até fechar as portas da minha empresa e dizer, eu saí do mercado, já fechei as portas da minha empresa. Mas, do ponto de vista legal, a empresa não está fechada, não. Você não saiu do mercado. As suas responsabilidades, elas têm que ser todas observadas. Quer dizer, cumpriu todas as suas obrigações legais, agora sim você pode, como pessoa jurídica, ser fechada, né, encerrada a empresa, e você pode se dizer que você saiu legalmente do mercado. Está claro isso? Sim, professor. Então, quando as empresas têm algum passivo, né, pode ser passivo trabalhista, passivo fiscal, passivo ambiental, passivo civil, né, quando a empresa está devendo a fornecedores. Quando ela tem esses passivos aí, ela tem essas obrigações que ela não vai sair do mercado e o pessoal que se exploda, não. Ela não pode fazer isso. Ela vai ser cobrada juridicamente, judicialmente, para arcar com os passivos dela. E tem certos passivos que é tipo assim, vão afetar o patrimônio dos representantes da empresa, ou seja, se a pessoa jurídica não tem
patrimônio para cobrir os seus passivos, a legislação vai cobrar do patrimônio dos representantes da empresa. Né? Se ele tem alguma propriedade, algum patrimônio de valor, esse patrimônio pode ser usado para cobrir as dívidas, né, dessa empresa. Pode acontecer isso aí. Bom, então aqui, como realizar a prospecção? Né? Essa parte agora eu vou dar as dicas, né, de como faria. Como é que dá umas dicas aqui? Evidentemente, assim, não é simples, tá? Esse processo de você levantar essas informações aqui. Uma parte é simples, mas a parte mais detalhada, que são os microdados, isso não é simples de fazer. Por quê? Porque o IBGE, tá? Ele te dá algumas variáveis, alguns dados estatísticos mais agrupados, mais gerais. E os dados básicos, aqueles dados, né, os pequenos dados de cada segmento, de cada município, né, esses pequenos dados, chamados de microdados, esses daí não são divulgados. Tá? Até por força de lei, porque existem certos microdados que expunham ou expõem um determinado agente, ator social, o agente econômico. E aí existe uma legislação que protege, né, o sigilo da pessoa jurídica. Então, o IBGE não pode divulgar esses microdados de forma ampla e restrita. Quando é que ele divulga? Quando é para alguma instituição de pesquisa ou órgão do governo, né, que está fazendo um trabalho e tal, e aí existe toda uma situação aí que é permitida. Mas, em linhas gerais, e como nós estamos trabalhando aqui em linhas gerais, é claro, nós vamos trabalhar com os dados que estão usualmente disponíveis no IBGE. Então, a primeira coisa é você aqui prospectar no site, né? Nossas pesquisas serão feitas todas na internet. Então, pesquisar, pesquisar o site do IBGE, as estatísticas sobre os PIB dos municípios que formarão o seu mercado alvo. Então, isso aqui é um primeiro caminho, né? Ah, eu quero montar a cooperativa para vender laticínios, laticínios para Castanhal, Terra Alta, Santa Isabel. Então, você vai lá do IBGE e pega aí o município, né? Pega esses dados, isso tem, né? Os PIBs municipais. E aí você vai verificar aí qual é o PIB desses estados. Bom, uma outra pesquisa que você faz também, pesquisar o PIB setorial dos municípios alvo. Tá? E é esse PIB setorial, né? É agricultura, indústria
e comércio e serviços. Então, esses aqui são os três grandes setores da economia, né? Agricultura, setor primário, indústria, setor secundário, e comércio e serviços, setor terciário. E aí você vai pesquisar lá, esses dados também gerais tem, né? Você consegue isso aqui. Esses dados desse PIB setorial, para você saber, pelo menos aqui, naqueles municípios, né? Qual é a força de cada grande setor desse aqui. Isso para atender aqui essa primeira questão aqui, né, da participação na geração de riqueza. Aí você faz esse tipo de consulta aqui no site do IBGE. Tá? Bom, o outro aqui, a segunda questão, quantas barreiras econômicas e institucionais? Aí você definiu, né, naquele exemplo, nosso exemplo hipotético, que o laticínio é um setor de interesse aqui. Aí o que é que você vai pesquisar? Você vai começar a tentar estimar, tipo assim, quais são as exigências, né? Pesquisar as exigências legais, né? Sanitárias e ambientais para o segmento alto, ou seja, o laticínio, né? Que seria o nosso exemplo lá. Isso aqui é uma parte. Bom, você, para avaliar quantos laticínios existem nesses municípios, você teria que pesquisar no Sebrae. Na verdade, aqui na Jucepa, ou Sebrae, né? Principalmente o Jucepa, que é um órgão governamental. A quantidade de empreendimentos cadastrados, né? Pesquisar na Jucepa ou Sebrae. Para o mercado-alvo. Você pode também fazer uma pesquisa em associações de produtores, associação de produtores do segmento alto. Sobre estatísticas da performance, né? Performance desse setor. Econômica. Pesquisa em associações de produtores do segmento alvo sobre estatística da performance econômica. Esses agentes. O mercado alvo ou regional. Ou seja, existem associações dos produtores de laticínios do Pará,
Se existir essa associação, né, é um tipo de referência de ambiente onde você pode ter alguns dados sobre essa questão aqui da questões de performance econômica. Questões aqui como essa questão do capital, tecnologia, faturamento, receita, produção anual. Geralmente essas associações eles têm isso aí, crescimento anual, quantos por cento o setor cresceu ou não, né, ou diminuiu. Geralmente nessas pesquisas aqui eles fazem isso. O IBGE também tem, né? Ele tem uma pesquisa nacional da agricultura, pesquisa nacional da indústria, pesquisa nacional do comércio. Então ele também tem estatísticas sobre essa performance, tá? Então você pode consultar também o IBGE para ter isso aí. E aqui a questão do nicho, o perfil do consumidor, você pode ter aqui no Sebrae também, tá? Pode ter, de repente, o Sebrae ou até nessa pesquisa nas associações dos produtores, né? Ai, associações de produtores. Pode ter aí algumas informações. Vejam bem, esse trabalho não é um trabalho simples, porque, claro, as informações às vezes não são diretamente no segmento que interessa, né? Por exemplo, o perfil de um consumidor de laticínio lá do sul do Brasil é diferente do perfil de um consumidor do norte do Brasil. Então, quando você pega um dado de Brasil, você está tendo aí uma informação, às vezes, né, quando você consegue algum dado sobre o perfil do consumidor nacional, você tem uma informação muito geral, muito ampla. Então, na verdade, esse trabalho de você coletar essas informações é um trabalho investigativo, muito mais criterioso, porque as informações não são as informações secundárias, né? Nós estamos falando todos de bases secundárias. Elas não atendem especificamente os teus interesses, né? De saber daquele setor, naquela localidade, com aquele público-alvo. Então, esse é um trabalho assim investigativo e muito complicado para se empreender. Agora, claro, isso aqui eu estou falando tudo dessas pesquisas secundárias, mas as pessoas também podem recorrer a pesquisas primárias, né? Quer dizer, ou você mesmo, né, por sua conta e esforço, você vai a campo, né, pesquisar esse mercado, dependendo do tamanho dele, você sai na rua com a sua a tabela de dados, né, já estruturada e tal, e você vai lá coletar os dados, ou você contrata uma empresa de pesquisa de mercado, né, e essa empresa que vai à rua fazer o trabalho de campo. Claro que isso é muito mais caro, né, você vai contratar uma pesquisa dessa. Enquanto que nas pesquisas secundárias, não. Você só acessa a internet lá e pega a informação que tiver disponível e dá o tratamento que puder ser empreendido. Bom, então aqui são algumas dicas, né, de como você obter essas informações aqui para definir o segmento de interesse. Tá bom? Vou chamar isso aqui de setor X, segmento X. E a nossa primeira aula de orientação, ela termina aqui, porque essa é uma parte
bem mais trabalhosa, vocês vão ter que sentar os conceitos aqui, discutir esses conceitos, refletir, né? Para começar a chegar a definir o segmento de vocês. Porque, como eu falei, na hora da apresentação, vocês vão apresentar o setor e tudo, e na hora dos questionamentos, eu vou querer saber essas coisas aqui, né? Como vocês chegaram ao resultado, né, que vocês apresentaram. Isso vai ter que ser muito bem explicado, muito bem argumentado por vocês. Alguma dúvida? Esse texto aqui eu vou estar disponibilizando no grupo para vocês. Vou interromper agora a gravação. Alguma dúvida? Por enquanto, Professor, Sim? tem algum modelo de trabalho escrito que o senhor quer? Não, vocês vão apenas listar, organizar o trabalho. Assim, o modelo fazer aquela capa padrão, né, de toda atividade acadêmica.